Como é bom ver a janela de transferências movimentada. Vários clubes estão reformulando seus elencos, enquanto outros se agarram a oportunidades únicas no mercado. Por isso, vamos analisar a performance dos jogadores que estão chegando, tudo através dos números, levando em consideração apenas o desempenho na última temporada. É claro, usando o formato de tier list. Se você ainda não conhece, basicamente classificamos o desempenho deles do pé de rato à elite. Quais foram as melhores e quais são as questionáveis? Essa é a quarta parte da nossa série. Começamos essa lista com Clayson, que acaba de chegar no Mirassol após passagem pelo Cuiabá. O ponta-esquerda teve desempenho bem abaixo de outros jogadores da mesma função no último Brasileirão. Ele foi ineficaz nos dribles, chutou pouco no gol e não teve intensidade para ajudar na etapa defensiva. Quando se fala em armação, então, esqueça. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. O Sport contratou Diogo Hereda por empréstimo junto ao CRB, clube onde se destacou atuando na lateral direita. Muito por sua capacidade ofensiva, já que foi o artilheiro e driblador mais eficaz entre todos os outros nomes da mesma função. Mas não paramos por aí. Ele também foi o terceiro que mais desarmou e mostrou muita força nas disputas, tanto pelo chão quanto no alto. Você é ridículo! Uma coisa é não jogar durante um ano por causa de uma contusão. A outra é quando se torna uma escolha técnica por parte da comissão. Patterson, jovem atacante que tem seus direitos atrelados ao Flamengo, foi emprestado para 2 clubes no ano passado. No Furacão, praticamente não jogou e foi devolvido. Já no Estrela Amadora, clube português onde passou o segundo semestre, atuou apenas 3 vezes no time principal e foi movido ao Sub-23. É jovem, tem tempo para evoluir, mas seus números são quase inexistentes. Ele chega para compor o elenco do Juventude, mas não espere muito meu jaconeiro. Bota de pé de rato, desgranhento! Luizão, ou Luiz Felipe, é um dos novos reforços do Peixe. O zagueiro, que tem apenas 21 anos, chega no clube após uma temporada bem interessante pelo Novo Horizontino, onde disputou a segundona. Ele havia começado o ano na Copinha, foi promovido à equipe principal e pouco tempo depois já se tornou titular da posição. Isso já mostra o quanto o menino pode ser considerado uma promessa. É verdade que, como bom garoto, teve suas oscilações e foi expulso 3 vezes. Ao mesmo tempo, mostrou excelente jogo aéreo, inclusive marcando gols importantes. Very good. O Botafogo acertou em cheio na contratação de Wendel, volante que pertencia ao Zenit da Rússia. Por lá, o cara simplesmente dominava o meio-campo, teve números absurdos ao longo de toda a sua passagem e na atual temporada não vinha sendo diferente. Ele simplesmente serviu 11 assistências em 19 jogos. O cara sabe ler os momentos do jogo em que pode pisar da área e outros que precisa deixar o companheiro na cara do gol. Na parte defensiva, também é completo. É fato que a expectativa é que chegue apenas no meio do ano, mas existe a possibilidade de forçar sua saída ainda nesta janela. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. O volante Val Soares desembarcou em Salvador para defender o Vitória, que já fez muitos anúncios nesse começo de ano, e grande parte desses nomes já foram analisados em partes anteriores desta série. Todos os links estarão na descrição. Em Belém, vestindo as cores do Paysandu, o meia não mostrou muita coisa. É verdade que tem bom passe e capacidade em encontrar seus companheiros com bolas longas em transições, mas todo o resto está bem abaixo. Não é dos mais combativos e não criou nenhuma chance clara de gol. Cabeça de bag, canela de amor. Apesar de já estar defendendo as cores do Lion na temporada passada, Benjamin Kusevich teve 50% de seus direitos adquiridos pelo Fortaleza junto ao Coritiba no começo de 25. Um zagueiro que defende a seleção chilena, tem muita presença física e foi um dos jogadores que mais cortou bolas na área, no Brasileirão. No resto das ações defensivas é bem regular, nada que impressione, mas nada abaixo também. Já que estamos falando de empréstimos que se tornaram contratações definitivas, não podemos esquecer de Bruno Fuchs, adquirido pelo Galo junto ao CSKA Moscou. O zagueiro teve um dos maiores índices de efetividade em passes tensos, aqueles que acontecem quando os atacantes adversários marcam em linha alta. Inclusive, criou 4 grandes chances e teve média alta de passes decisivos por jogo para a sua função.
Defensivamente, teve ótimos números também. Competente nas disputas, nos desarmes, interceptações e vai para os ridículos. Antes de falar sobre o próximo jogador, quero lembrá-los que a Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Por isso, se inscreva e faça parte dessa comunidade. Também contamos com o seu like e queremos saber as suas impressões nos comentários. O Flamengo fechou a contratação de Danilo, zagueiro/lateral direito, que atuava na Juventus, da Itália. A chegada de Thiago Motta ao comando técnico mudou a dinâmica do time, fazendo com que o jogador passasse mais tempo no banco em relação à temporada passada. Mas a escolha do treinador se justifica perante a performance do defensor. Danilo mostrou baixa efetividade em passes sob pressão e cometeu um pênalti na Champions e outro na Liga Italiana. Com certeza, irá jogar muita bola em um time azeitado como o rubro-negro, mas você já sabe como isso funciona, e seu momento não é bom, sendo assim, vai compor os safados. O Sport também anunciou Johan, meia ofensivo que pertence ao Internacional e chega por empréstimo. Um jogador que tem versatilidade para atuar em diferentes posições no meio, mas foi pouco aproveitado ao longo do ano passado. Ele não teve grandes problemas físicos ou nenhum tipo de complicação. Foram apenas escolhas técnicas, já que o nível de desempenho apresentado pelo meia foi horrendo. Não criou nada, pouco finalizou e tem aquele corpo mumificado que não consegue driblar. Bate de pé de rato, desgranhento! O América Mineiro cedeu Éder ao Ceará, um zagueiro que possui bom jogo aéreo, ótimo índice em passes certos, principalmente quando está sob pressão, além de sofrer poucos dribles. Pelo Vozão, o principal aspecto que precisará melhorar do seu jogo é a intensidade na marcação, já que seus números estão relativamente baixos nas ações defensivas. É very good. Visto como uma joia desde a base do Boca Juniors, Gastón Ávila é um nome interessante que integra o elenco do Fortaleza através de um contrato de empréstimo com o Ajax, da Holanda. O zagueiro, que também pode atuar na lateral esquerda, sofreu com uma lesão grave no joelho, passando praticamente todo o ano se recuperando de uma cirurgia. Como ele não jogou, não temos como avaliar, então fica aqui apenas o registro da transferência. Dentre os jogadores que fizeram parte da bonita campanha de acesso do Sport à primeira divisão, podemos falar que Felipinho foi um elo fraco. O lateral esquerdo que chega no Juventude não teve bons índices de desempenho. É um jogador de baixa atividade, dá poucos passes no jogo e muitos deles errado, com pouca capacidade nos cruzamentos e bolas longas. Na etapa defensiva, está abaixo em diversos aspectos e vai fazer parte dos bagres. Arthur, ponta-direita que ficou conhecido por seu tempo no Palmeiras e Bragantino, teve o passe comprado pelo Botafogo após passagem no Zenit, da Rússia. Na atual temporada, ele estava se destacando na Copa Russa, onde teve mais tempo em campo. Fato que não é o titular da posição na liga, onde não tem ganho tantos minutos, porém toda vez que entra, faz a diferença. Ele tem alta participação em gols, pensando em sua minutagem. Não acredito que seja uma reposição à altura de Luiz Henrique, mas é bom jogador. Adriano Martins chega ao Juventude após passagem pelo Atlético Goianiense. No Dragão, foi mediano nas ações defensivas, como desarmes, disputas e bolas recuperadas. O que pesou foi seu jeito meio afobado em alguns momentos, cometendo 2 pênaltis e erros de passe que atrasavam as transições do time, e isso faz dele um integrante dos safados. O Galo fechou com Júnior Santos, ponta-direita que teve passagem iluminada pelo Botafogo. Já contamos a história de vida desse jogador, que aos 23 anos era pedreiro e hoje é campeão continental. Esse documentário estará na descrição. Em sua última temporada, marcou 5 gols contra o Aurora e 3 no Bragantino, garantindo o glorioso na fase de grupos da Liberta. Infelizmente, sofreu uma fratura na tíbia e acabou perdendo jogos importantes. Mas o futebol é maravilhoso por suas histórias, e depois de meses de recuperação, entrou no segundo tempo da final, marcando um golaço que selou a vitória e o primeiro troféu da Liberta do Fogão. Ridículo. O Mirassol garantiu o empréstimo de Alain Empereur junto ao Cuiabá, um zagueiro experiente de qualidade, mas que não esteve em seu melhor momento atuando pelo Dourado. Logo no início do último Brasileirão, quando o clube sofreu 5 derrotas consecutivas, o defensor mostrou muita fragilidade na marcação. Ele não costuma dar combate, é daqueles mais estáticos que sofre quando joga contra atacantes móveis. O Internacional contratou o colombiano Johan Carbonero, que pertencia ao Racing, da Argentina.
um ponta-esquerda muito veloz e habilidoso que funcionava quase como um 12º jogador do time, entrando grande partes das vezes no decorrer do jogo. Uma peça interessante para o banco do Colorado, bem aplicado no jogo coletivo, seja atacando ou defendendo. Very good. Wendel, lateral esquerdo do Porto, já assinou o pré-contrato com o tricolor paulista, e na teoria bastaria uma compensação financeira para ser liberado. Porém, as coisas em Portugal não andam boas. O antigo treinador não relacionava mais o defensor aos jogos, mas ele foi demitido, e surge a esperança do novo comandante liberar o brasileiro ainda nesta janela. Com relação à avaliação da sua performance, infelizmente não temos o que falar, já que entrou em campo por apenas 40 minutos em 30 jogos. O português Rafael Ramos agora é jogador definitivo do Ceará, já que seu contrato com o Corinthians acabou e ele pôde se transferir sem custos. Na temporada passada, já estava jogando pelo Vozão, e dentre os pontos positivos, dá para falar da sua entrega. Ele intercepta passes e tem boa noção tática para correr sem bola. Mas tem pontos negativos relevantes também, como o alto índice na perda da posse de bola, a imprecisão dos cruzamentos e a dificuldade que tem para jogar sob pressão. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Quem acompanhou a Série B do ano passado sabe que Lucas Lima foi importantíssimo no acesso do Sport à primeira divisão. Se você não bota fé, saiba que ele foi líder em assistências e grandes chances criadas, segundo em passes decisivos e quinto em participações em gols na competição. Agora, o jogador assina com o clube de forma definitiva, já que o Santos aceitou liberá-lo sem custos, se livrando de uma carga na folha salarial. Você é ridículo! Apesar de ter sido o terceiro goleiro que mais sofreu gols no Brasileirão passado, Gabriel Vasconcelos, o novo reforço do Vitória, teve bons momentos defendendo o gol do Juventude. Ele foi muito acionado em todas as partidas e passou segurança, seja no jogo com os pés ou através das suas defesas. Na Copa do Brasil, fez boas atuações contra Inter, Fluminense e Corinthians. É very good. Davi Luiz é o novo zagueiro do Lion. O ex-jogador da seleção brasileira passou 3 anos e meio no Flamengo e no final da temporada passada ficou livre no mercado. A especulação sobre o interesse dos outros clubes foi alta. Por isso, é interessante ver que ele acredita no projeto do Fortaleza. Em campo, ainda é muito forte no jogo aéreo, seja para defender ou atacar em bolas paradas. Tem excelente compostura, leitura tática para organizar a última linha e perde poucas vezes a posse de bola. Você é ridículo! Gabriel chega ao Bragantino após passagem pelo Atlético Paranaense em contrato de empréstimo junto ao Internacional, clube que detém seus direitos. Na Arena da Baixada, mostrou que ainda tem bastante energia em campo, pois tem bons índices de interceptações e desarmes por jogo. Porém, sofre muitos dribles e comete muitas faltas em zonas perigosas que geraram gols contra o Furacão. Ele até tem qualidade no passe, mas não é aquele final. É só toquinho pro lado e para trás. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Um bom nome que desembarcou em Recife foi Matheus Alexandre, lateral direito que atuava pelo Cuiabá. No Sport, ele chega como uma boa opção para formatar uma última linha bem defensiva, já que o jogador teve bons índices de desarmes por jogo, tem presença física e não abre mão dos duelos. Só que nada na parte ofensiva chama muita atenção e ele perde muitas vezes a posse de bola. Torcedor gremista, não fique em pânico. Thiago Volpe, o seu novo goleiro, não é mais aquele mão de Dino dos tempos do São Paulo. No Toluca, do México, o cara era bem querido pela torcida, justamente por suas defesas. Parece multiverso, mas é uma versão bem diferente daqueles nos tempos do SPFC. Ele é ótimo nas saídas pelo alto, faz bem a saída de jogo e, para fechar, ainda bate pênalti com precisão. Kaique Rocha, novo zagueiro do Inter, fez uma temporada para esquecer no Furacão. Se desconectava da partida em diversos momentos e o clube acabava sofrendo pressões desnecessárias, que muitas vezes resultavam em gols. É o caso de um jovem com muita margem para evolução, mas que precisa melhorar sua concentração e posicionamento. Seus números são bons em vários aspectos, mas o que pesa realmente são os erros.
Mesmo em um Ituano rebaixado à Série C, Bruno Xavier conseguiu mostrar bom futebol e despertou o interesse do Vitória, que assinou seu contrato. No ano passado, o meia ofensivo mostrou muita capacidade frente ao gol, muitas vezes sendo o homem que finalizava a jogada, ao invés de só participar da construção. O único ponto negativo é que não criou grandes chances e foi um dos meias com a menor média de passes decisivos por jogo, algo extremamente importante para a sua função. Se você sentiu falta de outros nomes que agitaram o mercado, é provável que já tenhamos falado sobre eles na última parte. Basta clicar no card ao lado.